lindos e bonitos, tudo bem com vocês? Bom, gente, espero muitíssimo que sim. Desculpem o reflexo aqui no óculos, tá? Minha sobrancelha está muito pior, podem acreditar. Mas enfim, depois de muito tempo, voltei e vim contar pra vocês um pouquinho do meu relato do meu parto. Contar pra vocês como foi, se foi cesárea, se foi normal, toda a história por trás disso. Tem um vlog já aqui que conta um pouquinho da minha espera, tá ok? Mas é isso, vamos lá, sem enrolação. Deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo, por favorzinho. Então, gente, eu vinha já em uma espera, né? Todo mundo que tá à minha volta aqui, na vida real aqui fora, aqui do YouTube, sabe que eu queria muito parto normal. Eu queria muito, muito, muito mesmo. Eu passei toda a gravidez tentando me preparar para isso, mas não rolou, tá? Então, desde as 36 semanas, na verdade, eu comecei a fazer caminhada, que eu tinha parado. Voltei a fazer caminhada, fazer exercício, agachamento, tudo que vocês imaginar, para ver se ajudava, se estimulava ali as contrações, mas nada acontecia. Eu sentia umas cólicazinhas, achava eu, a iludida, que estava começando a dilatar, ou então que o colo do útero estava afinando, e na verdade não era. Com 36 semanas, eu comecei minhas consultas semanais com o médico, no meu pré-natal, e com 36 semanas, meu colo do útero estava 100% grosso. E eu não tinha dilatação alguma. Quando foi com 38 semanas, só voltei com 15 dias. Não voltei na outra semana. Quando foi com 15 dias, meu colo ainda estava 100% grosso e ainda estava fechado. Porém, como o médico sabe, meu obstetra sabia que eu queria muito, muito, muito mesmo o parto normal. A gente conversou, ele disse que dava pra esperar, até mesmo porque eu só tava com 38 semanas. Então, eu tinha sim como ter o parto normal, e minha força de vontade de querer tanto o parto normal ia ajudar muito, ia ajudar bastante. Então, quando eu ia fazer, entrou o carnaval, meu médico viajou no dia que eu ia à volta, eu ia numa segunda. Quando foi na quarta, ele chegou, e na sexta eu ia à volta pra ele. Só que não deu tempo. Eu já tava na cidade, meu esposo tinha ido pra lá pra gente ir, né, viajar pra fazer a volta do médico. E quando eu fiz exatamente as 40 semanas, a gente ia deixar a cesárea marcada, porque se até 41 semana e pouquinho não acontecesse de eu ter nenhum sinal, eu iria para a cesárea. Eu não queria induzir o parto com ocitocina, seja lá com o que fosse. Então, eu ia no dia 4 de março, à volta do meu médico, para deixar tudo ok, tudo marcadinho, a cesárea, e olhar, né, se tinha evoluído alguma coisa. Porém, não deu tempo. Quando foi da quinta para sexta, de 1h40 da madrugada, na verdade, eu despertei um pouquinho antes. Despertei, eu acho que era meia-noite e pouco. E eu não consegui dormir, eu fui orar. Eu pedia muito a Deus, foi muita coisa de Deus, sabe? Eu sei que a hora certa é o tempo de Deus, e eu sei que foi muito no tempo dele. Então, eu despertei e eu comecei a orar. Eu pedia muito a Deus para não ir para uma cesárea, mas só que eu entregava nas mãos dele. Eu dizia, Senhor, eu não quero ir para uma cesárea, eu tenho muito medo de uma cesárea, eu tenho medo da cirurgia, mas eu quero que o Senhor me dê um sinal do que eu deveria fazer, porque eu queria muito entrar em trabalho de parto. Mesmo que eu não chegasse a ter o parto normal, eu queria pelo menos entrar em trabalho. Eu queria, tirei o óculos para melhorar para vocês. Eu queria assim que Deus me desse um sinal do que fazer. Eu não queria a cesárea, tinha medo de cirurgia, mas eu queria muito entrar em trabalho de parto. Mesmo que eu não chegasse a ter um parto normal, eu não queria, tipo, marcar a cesárea, ir lá e tirar o meu filho sem saber que era o tempo dele. Eu era muito de esperar o tempo dele. Eu tava numa ansiedade muito grande, tava muito ansiosa para ele nascer. Todos os dias eu conversava com ele, pedia para ele vir, que eu tava pronta, eu tava preparada. Mas eu sempre falava, filho, venha no seu tempo. Porque eu queria que fosse o tempo dele.
acima de qualquer coisa. Então, quando foi... Então, eu tava orando e eu pedi, meu Deus, por favor, não me deixe desistir do parto normal. Eu tenho medo da cesárea, também não quero ir pra cesárea de forma nenhuma. Então, gente, quando foi 1h40 da manhã, eu tava acordada, só fez eu calar minha boca. Eu escutei um ploft. Uma coisa estourando muito alta. Eu já tinha escutado bem pouquinho, algumas vezes. Eu acho que eu tive bolsa rota, que minha bolsa rompeu um pouquinho antes. E quando eu tava deitada, eu escutei um profit, uma zoada muito alta. Então eu sabia que minha bolsa tinha estourado. Eu tava deitada, a intenção que eu tive foi peguei minha mão, coloquei lá, né, pra ver se tava molhado, não tinha nada. Levantei, quando eu levantei, começou a escorrer líquido pelas minhas pernas. Você acha que eu acreditei que minha bolsa tinha rompido? Não. Eu pensei que eu tinha mijado. Então eu disse, não, não pode ser. Como assim? Tão rápido, Deus me escutou, né? E então começou a escorrer o líquido, eu disse, mijei. Isso é do meu psicológico, eu tô mijando nas calças, tô toda mijada, vou no banheiro. Quando cheguei no banheiro, comecei a fazer xixi, o xixi não parava. Não parava, nunca na minha vida eu fiz um xixi tão longo, não parava, não parava, não parava. E mal sabia eu que não era o xixi, era o líquido, né? Então, mesmo assim, não acreditei. Levantei, escorria muito líquido, muito líquido. E o tampão começou a sair junto. Então, quando eu me limpava, vinha aquela coisa, aquela gosma bem preguenta, sabe? Que nem um catarro. Começava a vir bem clarinho e depois vinha um pouquinho com vestígios de sangue. Mas, tipo assim, era tipo um rosa tão suave que se você não prestasse atenção, você não via. Então, eu disse, já sei. Muitas mulheres dizem que colocavam o absorvente pra ver se é ou não, porque se encharcar é sinal que é a bolsa. Coloquei o absorvente. Não deu tempo nem eu sair do banheiro, encharcou o absorvente. Eu disse, pronto, é a bolsa. Vou fazer o quê? Se eu chamar meu esposo, vai se alarmar. Se eu chamar meu pai, vai se alarmar, vão fazer um escândalo os dois. Vou chamar minha mãe. Fui lá na missão de chamar ela, sem acordar meu pai que estava do lado. Entrei no quarto com a missão de não acordar meu esposo. Chamei minha mãe. Olhei pra ela, botei a lanterna no meu rosto e disse, vem cá. Então, quando ela saiu, gente, eu entrei em crise de riso. Eu só ria. Eu só ria, só ria, só ria. E o líquido escorrendo pelas minhas pernas. E eu disse, mãe, meu bolso estourou. E mãe olhando pra mim assim, e tu não tá sentindo nada? Eu, não tô sentindo nada. E tava saindo líquido junto com o tampão e eu não sentia dor, não sentia nada. E eu queria sentir contração e nada das contrações. Já sei o que vamos fazer. Vamos tomar banho, se organizar. Depois nós acordamos os homens, porque homem é bicho alarmento. Fui, tomei meu banho e o líquido saindo, escorrendo. Quando eu cheguei no banheiro para tomar banho, o resto do tampão saiu. Ploft, aquela gosma bem clarinha, porém um pouquinho rosa e bem preguenta. Então eu vi assim no chão e o resto escorrendo pelas minhas pernas. Quando eu estava toda pronta, de fraldinha, uma dica, gente, comprar aquela fralda. Eita, fralda maravilhosa, a fralda calcinha da Plenitude. Já tava de calcinha, vestidazinha, com meu vestido toda plena, maravilhosa, linda pra ganhar meu filho. Fui lá, ainda sem dor, acordei meu esposo primeiro. Gente, eu só ria também. Eu entrei numa crise de riso sem fim. E ele olhando pra mim sem entender nada. E eu rindo, rindo, não parava. Aí eu dizia assim, então, fique calmo, tá? Então, Décio, fica calmo. Eu tô bem, não tô sentindo dor, tá certo? Tá tudo bem. E ele, mas o que foi que aconteceu? E eu, tá tudo bem, eu não tô sentindo dor, não precisa se alarmar e nada de falar o que era. Aí eu fui e falei pra ele, né, que a bolsa, eu fui dizer assim, então, minha bolsa rompeu. Tá descendo muito líquido e a gente precisa ir pra mim parir, né? Que ele tava muito aflito, queria muito que esse filho dele nascesse, já queria marcar a cesárea para o outro dia e eu não queria. Então, ele foi, acordou meu pai, que é outro escândalo. Então, os dois lá preocupados, no vexame e eu já estava pronta. Decidimos ir na maternidade, no hospital, na verdade, da minha cidade, pra ver, né,
como estava a situação, se dava tempo eu chegar em Garanhuns, porque a iludida aqui achou que estava evoluindo, estava dilatando. Quando eu cheguei lá, só tinha uma enfermeira. Minha mãe ainda perguntou, né, que minha mãe é do tempo das parteiras. Perguntou, tem alguma parteira? A moça falou, explicou pra ela que não tem mais isso, que agora é enfermeira. Não tinha médico, só tinha uma médica e mesmo assim ela só ia vir se fosse preciso me examinar, porque a enfermeira fazia essa parte. Então, ela foi, comer, dormindo, me atendendo, mas me atendeu. Me atendeu, foi lá, fez as coisas, me deu as contrações e minhas contrações começaram a vir do nada, assim, um passo de mágica de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos, não passava disso. E ela não vinha só 30 segundos, ela vinha 40 segundos, 50 segundos, 40 segundos, 50 segundos e aquela dorzinha. Cada contração aumentava um pouquinho mais, porém eu ainda estava de boa, ainda conseguia aturar elas. Ela me examinou, depois eu fui fazer o toque. Tem jeito que é cavalo pra fazer toque, mas enfim, vamos pular essa parte, né? Quero até me poupar. Fez o toque. Meu útero, disse que meu útero, não sei o que, tava posterior, tava grosso e eu tava começando a dilatar naquele momento. Que a ia chamar a médica, que eu era primeira gestação, ela provavelmente ia me encaminhar para algum lugar, porque eu estava com bolsa rompida e não estava dilatando suficiente. Isso já era 2 e pouco, quase 3 horas da manhã. Deixa eu pegar meu bebê que acordou. Vamos terminar o vídeo assim. Então, mamãe. Então, eu saí de lá. Ela não disse que eu não poderia sair. Eu disse que ia sair. Então, ela liberou. Porque na mesma hora eu liguei pro meu médico, ele atendeu. E perguntou se eu falei que a bolsa tinha rompido. Perguntou se eu tava com dor. Eu disse que não. Aí ele disse que daria tempo eu chegar em Garanhuns. Se fosse com calma, não tinha pressa. Então, cheguei lá, dei a entrada no hospital. Era dando a entrada... Comer, mamãe. Tá vendo? Não prestando atenção, mamãe falou aí. Era dando a entrada no hospital. E aí eu dizia... Ai, moço, peraí. Tá vindo outra contração. Aí eu dizia meu nome. Ele quer tal documento. Aí eu vou pegar. Aí, pera, tá vindo outra contração. Então, foi assim que eu dei a entrada no hospital. Aí meu esposo chegou, deu o dinheiro de entrada, né, pra você poder entrar ali. E meu médico chegou logo em seguida. Fomos direto pro quarto. Quando chegou lá, gente, a contração tava em cima da outra. E vale lembrar uma coisa, que eu tive dor de barriga, tá? Tive dor de barriga um dia antes, tive dor de barriga. Maminha. Tive dor de barriga um dia antes, tive dor de barriga em casa, tive dor de barriga quando cheguei no hospital. Assim que eu cheguei na recepção, eu disse, eu quero um banheiro, preciso fazer a necessidade. Então, fui fazer minha necessidade, depois quando cheguei no quarto, onde eu ia ficar, fui no banheiro de novo. Tem gente fazendo um negocinho, né, mãe? Fui no banheiro de novo e me deu dor de barriga, tá? Então, foi um dos meus sintomas, sinais, não sei como você fala. Quando cheguei na sala, o médico, quando ia fazer o toque, vinha a contração. Quando ia fazer o toque, vinha a contração. E ele examinando as outras coisas, pressão, não sei o que lá, um monte de coisa. Qual a posição que o bebê tava, não sei o que, coração do bebê, enfim. Aí ele foi e disse, que ótimo, já estamos em trabalho de parto ativo, já esse bebê nasce. Pelo que eu tava sentindo, né? Tipo, minhas contrações já eram ritmadas, de 2 em 2 minutos. E chegava a quase 60 segundos de duração. Então foi quando eu deitei, que ele olhou minha dilatação, ele falou pra mim que eu tava só com 2 centímetros de dilatação e que meu colo do útero ainda estava grosso. Porém, ele sabia que eu queria muito o parto normal. Aí ele foi e me falou, então, eu tô aqui pertinho, quando for umas 11 horas, eu volto aqui.
e pra gente ver se evoluiu, pra ver o que aconteceu. E se você precisar de alguma coisa antes, você me liga. Ou se você mudar de ideia e quiser a cesárea. Eu disse, tá ok. Quando ele saiu na porta, o que ele falou pra minha mãe e pro meu esposo foi que eu era forte. Mas eu só tava com 1,5 cm e pouco de dilatação. Quer mamar? Quer não? Então, que eu só tava com 1,5 cm e pouco de dilatação. Então, minha mãe e meu esposo ficaram muito desesperados. E eu andava pelo corredor, porque eu queria dilatar, mas eu não consegui nem dar uma volta no corredor de tanta dor. Então, eu voltei, sentei não, deitei. Depois que eu deitei, fiquei deitada, pronto, cada um me pegou de vez. E eles olhavam pra mim, sabia que eu queria muito normal, mas eles olhavam pra mim, minha mãe dizia assim, se você vê que não vai conseguir, que tá doendo demais, pede a cesárea, pede a cesárea. Meu esposo do outro lado, pede logo a cesárea, liga pra quem tá sofrendo, não sei o quê. E, gente, eu tava mal mesmo, sabe? Se eu tivesse com aquela dor, pelo menos com vários centímetros de dilatação, mas não. Meu colo tava grosso, eu tava com pouca dilatação. Pausa que a criança aqui fez um cagão. Enfim, gente, ainda tá fazendo. Minha mamãe, termina logo pra mãe tocar. Ui. Então, ficar até desconcentrada. Então, eu fui dizer assim, então, né? Eu nunca escutei ninguém que só todas as vezes eu quebro a cara, então é bom eu escutar dessa vez. Aí eu fui, minhas dores já tinham aumentado, tipo assim, nível hard. Aí eu fui pedir para meu esposo ligar pro médico, para ele vir fazer minha cesárea. Meu esposo disse que ele ia voltar já já. Esse já já, na verdade, ele disse que ia demorar, não sei se era 40 minutos ou era 1 hora, e ele não me falou isso. Ele disse que ele vinha já. E eu morrendo de dor. Então chegaram para me levar pra sala, pro centro cirúrgico, para me ajeitar e tal. Fui de cadeira de rodas, porque eu não aguentava mais andar de tanta dor. Tava ultrapassada, as duas já estavam uma em cima da outra. Quando cheguei no centro cirúrgico, vomitei. Falei pra enfermeira que eu queria vomitar. Vomitei uma gosma veia verde horrorosa, horrível. E aí chegava as enfermeiras e perguntava, então, você tá com vontade de fazer força? Eu dizia, gente, eu morrendo lá de dor, sabe? Dá vontade de gritar com elas. Aí eu falava, não, bem educada, eu tô apenas com uns 2 centímetros de dilatação, achando que tava com 2 pelo menos, né? Eu tô com 2 centímetros de dilatação. Aí chegava a outra enfermeira, tá com vontade de fazer força? Eu, não. E as dores começaram quando eu tava no centro cirúrgico, já não tinha mais intervalo. Eu não conseguia descansar de forma nenhuma, então as dores já eram tipo em cima da outra, não descansava. Então foi quando o que da anestesia chegou e falou pra mim, ele disse, então, já vou tirar a sua dor, a anestesia funciona de tal e tal maneira. Eu disse, então, pode ser agora? Queria agora. Tipo, eu morria de medo dessa anestesia, mas eu queria naquele momento, porque qualquer coisa era melhor do que aquela dor. Eu disse, então, pode ser agora? Aí ele disse, então, não, porque senão o bebê entra em sofrimento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Quando foi, com um tempinho depois, eu escutei, quando o meu médico chegou, já tava lá todo mundo, a equipe, cirurgião, pediatra, enfim, todo mundo. Só faltava o doutor. Aí eu falava pro meu esposo, liga pro médico, liga pro médico, liga pro médico, eu não tô aguentando, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Aí ele ligou pro médico, aí o médico disse que vinha já e tal. Aí vinha uma enfermeira maravilhosa, fazia massagem nas minhas costas, ensinou ao meu esposo a fazer essa bendita massagem. E ele fazia, e eu dizia, mais forte, que não tá passando. Aí eu botava na minha cabeça assim, ninguém morreu de dor de parto, ninguém morreu de dor de parto, ninguém morreu de dor de parto. Aí na mesma hora eu dizia, meu Deus, socorro, que eu não vou aguentar, eu não vou aguentar essa dor, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Gente, foi agoniante. O médico chegou, me levaram pro centro cirúrgico, me ajeitaram, ele me explicou lá como funcionava, como ele ia me dar aquela anestesia.
Então, ficar ali naquela posição, a contração vinha. Eles paravam, o enfermeiro me deu o ombro pra mim se debruçar, né? Tipo assim, se apoiar na hora da contração. Meu esposo ainda estava se ajeitando para poder entrar também. Então, gente, que equipe maravilhosa. Foram anjos na minha vida. Eu sou muito grata, apesar de não lembrar assim do rosto de cada um, porque eu estava ultrapassada. Mas foram incríveis, incríveis. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida deles. Então, aí ele falou, então, quando eu aplicar anestesia, você ainda vai sentir uma ou duas contrações, mas não com essa intensidade. Eu disse, tá, ok. Aplicou, me deitaram, senti só uma contração. Gente, nem se compara a dor, super levezinha. Coisa era tipo assim, de boaça em comparação àquela dor. Se dissesse você vai levar um cacete e a dor vai parar, eu aceitava. Ele tava perreado, que tava calor e cocô, né, mamãe? Então, fiz a cesárea, precisei fazer, né, a cesárea. Não aguentei mais tempo, talvez eu pudesse ter tido normal, mas da forma que minhas contrações estavam, não aguentei. Por mais que eu fosse para analgesia do parto normal, ia demorar para eu poder tomar ela, que eu precisava entrar no trabalho de parto ativo. Então, o meu corpo, eu conheço meus limites e sei que eu não aguentaria. Então, por isso, eu optei pela cesárea. Não me arrependo, tá? Eu tinha muito medo da recuperação, mas graças a Deus foi bem de boa. Então, gente, é isso. Meu bebê nasceu de 3,720 kg, 50 centímetros. Consegui amamentar ele assim que ele nasceu, graças a Deus. Colostro, né, gente? Não era o leite, mas fiquei muito feliz por isso. E é isso, gente. Vou deixar as fotozinhas pra vocês aí desse dia que foi tão incrível, tão marcante na minha vida. E agora eu vou dar um banho nesse neném, tirar esse cocô, que ele está agoniadinho, tá certo? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu deixei passar alguma coisa, vou deixar um textinho aqui, tá? Mas eu acho que eu não esqueci de nada, não. Big beijão, até o próximo vídeo e tchau!